Epicuro foi um filósofo que viveu 25 séculos atrás, há mais de 2.400 anos. E para o Epicuro, a filosofia ela era uma espécie de medicina das emoções, dos sentimentos, uma espécie de medicina que cuidava do estilo de vida, da qualidade de vida. E nós vamos ver um pouquinho hoje como que a filosofia de Epicuro, como que ele imaginava, como que ele pensava que a filosofia deveria contribuir para a promoção do bem viver, da qualidade de vida. Um primeiro ponto que o Epicuro destacava, que ele defendia, é que uma vida baseada no medo, uma vida onde a pessoa está muito apavorada, muito tensa, é uma vida infeliz, é uma vida na qual não haverá qualidade de vida. Então, o Epicuro dizia que uma função muito importante da filosofia é usar os argumentos, usar a racionalidade, o intelecto, para combater os medos infundados. Então, na época em que ele vivia, mais de 2.400 anos atrás, ele identificou 3 medos que eram muito comuns. O medo aos deuses. É importante lembrar que na época dele se acreditava em muitos deuses, existia o chamado politeísmo, e muitas pessoas tinham medo, de acordo com Epicuro, dos deuses. Então ele argumentava que esse medo era infundado. Havia o medo também de doenças, o medo da dor. Ele também tinha argumentações para esse segundo medo. E uma argumentação que ficou muito célebre, muito curiosa, era a argumentação de Epicuro para provar que nós não temos que ter medo da morte. Então o Epicuro identificou que tinha 3 medos muito comuns na época dele: o medo dos deuses, o medo das doenças, da dor e o medo da morte. E ele desenvolveu alguns argumentos para combater esses medos, para mostrar como que esses medos são irracionais. Escuta só o que ele fala em relação à morte. Vou ler um pouquinho aqui nesse livrinho chamado Carta a Meneceu. É uma carta que ele escreve a um discípulo, e olha só o que ele fala a respeito do medo da morte. Ele diz assim: então, essa já é a finalização, a conclusão da argumentação dele. Ele vai dizer que as pessoas temem a morte, mas na verdade a morte é algo indiferente, ou deveria ser indiferente para nós, pois de duas uma: ou a pessoa já está morta e, portanto, não faz sentido, ela não está mais aqui, não tem porquê temer a morte, ela não está mais presente, ou a pessoa está viva. E nesse caso, logicamente, ela não está morta, portanto, a morte não tem presença, ela não tem substância. Então, olha só o que ele fala a respeito na conclusão dessa argumentação. Ele diz: então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Então, essa primeira parte, Epicuro vai exatamente derrubar, demolir, desafiar, duvidar, criticar de alguns medos, e essa é uma função da filosofia. Ele vai dizer: só é possível ter uma boa vida, só é possível ser feliz se nós questionarmos os medos para vivermos uma vida mais livre. Feita essa primeira parte, o Epicuro dizia que devemos nos preocupar, eliminando os medos, podemos passar a nos preocupar, melhor dizendo, não nos preocupar, mas passarmos a desfrutar os prazeres da vida. O mais importante na filosofia do Epicuro é buscar os prazeres, é desfrutar da boa vida. Só que ele fazia uma advertência muito importante. Ele dizia: alguns prazeres são perigosos, eles podem trazer mais problemas do que vantagens.
Olha só o que ele fala a respeito disso. Todo prazer constitui um bem por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos do mesmo modo. Toda dor é um mal, mas nem todas devem ser sempre evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Ou seja, o Epicuro propõe um cálculo do prazer, é um utilitarismo do prazer. Então, algo muito pragmático. Então, nós iríamos analisar cada prazer e decidir, calcular esse prazer. Ele traz mais vantagens ou desvantagens? Ele traz mais aspectos bons ou ruins? E a partir dessa reflexão, a partir dessa análise, nós decidiríamos por aqueles prazeres que são mais vantajosos. E ele chegou à conclusão que existem basicamente 3 grupos de prazeres. Há aqueles prazeres que são naturais e necessários. Esses prazeres, ele defendia que nós devemos buscar, devemos desfrutar o máximo possível. Então, vamos pensar juntos com Epicuro. O que seria algo natural, ou seja, que já vem da natureza, que faz parte da biologia, e necessário, que nós temos que fazer? Então, ele identificou nesse primeiro grupo de prazeres, dormir, alimentar-se, hidratar-se. Então, comer, beber, dormir, são prazeres que nós devemos sempre cuidar, zelar por eles, certo? Agora, há um segundo grupo de prazeres que são naturais, pois vêm da natureza, são biológicos, fazem parte da vida, mas não são necessários. Por exemplo, então, dormir é natural e necessário, mas dormir em um colchão de luxo já não é natural, mas já não é necessário. Alimentar-se é natural e necessário, mas alimentar-se com um banquete, com comida muito cara, não é necessário, embora seja natural. Então ele dizia, esse segundo grupo de prazeres, as coisas que são naturais, o sexo estaria também nesse segundo grupo. Então, esse segundo grupo de prazeres, que são naturais, mas que não são necessários, nós devemos aproveitar com muita moderação, com cuidado, sem excessos. E tem um terceiro grupo de prazeres que nem são naturais e nem são necessários, que ele chamava de inúteis. Esse terceiro, ele dizia que nós devemos fugir deles. São prazeres como a fama, por exemplo. Então, a fama, ele vai dizer, é algo que não é natural, não é necessário, é uma criação social que pode trazer muito mais problema do que vantagem.